Olá, essa aula é a continuação de leis da refração da luz. Hoje a gente vai falar de reflexão total. Vamos considerar a luz vindo de um meio de índice de refração maior, que é o N1, e está tentando passar para um meio de índice de refração menor, que é o N2, como se fosse água e ar. Primeiro, vem um raio de luz azul, que incide com um ângulo de incidência formado com a normal e 1. Esse raio de luz ele vai refratar da água para o ar com um ângulo de refração R. Aumentando o ângulo de incidência, para esse raio agora em vermelho, o ângulo de incidência agora é I2, que é o ângulo limite para acontecer a refração, a gente ainda vai ter a refração. A luz vai conseguir sair da água, ela vai sair aqui rasante a superfície da água, mas ela ainda consegue refratar com o ângulo máximo da refração, que é 90 graus. Esse raio em vermelho é o caso limite para a luz ainda conseguir sair da água e passar para o ar. Então, o ângulo de incidência é o L, que é o ângulo limite para acontecer a refração, e o ângulo de refração é o maior possível, que é 90 graus. Se eu tiver um ângulo de incidência maior do que L, maior do que o I2, é impossível ter a refração, porque não tem como eu ter agora um ângulo de refração superior a 90 graus. Esse é o maior ângulo de refração possível e esse é o maior ângulo de incidência possível. Então, esse raio em vermelho é o caso limite para ainda acontecer a refração. Qualquer ângulo de incidência superior ao ângulo limite, a gente vai ter a reflexão total, que é agora esse raio em verde. Então, agora esse ângulo I3 formado com a normal, esse ângulo de incidência I3 superior ao L, superior ao ângulo de limite, ele não vai mais refratar, ele vai refletir totalmente e volta para a água. Então, esse raio em verde, ele sofreu reflexão total. Para o raio em vermelho, que é o caso limite para acontecer a refração, vamos usar a lei de Snell. Índice de refração de onde a luz vem, por exemplo, a água. Ângulo de incidência, que é o ângulo limite, que eu chamei de L. N2 é o índice de refração para onde a luz quer passar, que é o índice de refração menor, que é o do ar, no nosso exemplo. E o R é o ângulo de refração, que é 90 graus. Esse é o ângulo que o vermelhinho fez com a normal. O maior ângulo de refração possível, 90 graus. Seno de 90 graus vale 1. Então, isso aqui sumiu, é 1. Passei o N1 dividindo. Seno de L é N2 dividido por N1. O N1 é o índice de refração maior. E o N2 é o índice de refração menor. Então, a gente pode reescrever essa equação como N menor dividido por N maior. Isso é o seno de L. O seno do ângulo limite para acontecer a refração é o N menor dividido por N maior. Então, essa equação permite você determinar qual é o ângulo limite, qual é o L, o ângulo limite, o ângulo máximo para ainda acontecer a refração. Então, no nosso exemplo do raio vermelho, vamos supor que o ângulo limite seja 40 graus. Vamos supor. Se a gente tiver um ângulo de incidência inferior ou igual a 40 graus, a gente ainda vai ter a refração. Por exemplo, esse ângulo I1 pode ser 30 graus, a gente teve a refração do raio azul. Ângulo I2, que é o ângulo limite, por exemplo, 40 graus, a gente ainda teve a refração. Qualquer ângulo superior a 40, nesse exemplo, 41, 42, a gente vai ter reflexão total. Então, vamos supor que o I3 seja 50 graus. É superior ao ângulo limite, a gente teve a reflexão total. Então, essa equação a gente descobre o ângulo limite para ainda acontecer a refração. Duas condições para a reflexão total. A primeira condição é que a luz deve vir do meio mais refringente e tenta passar para o meio menos refringente. Então, a luz está vindo, por exemplo, da água e está tentando passar para o ar. Essa é a primeira condição, ela vir do meio mais refringente e tentar passar para o meio menos refringente. Quando ela fizer o contrário, do menos para o mais refringente, sempre vai acontecer uma parcela de refração. Nunca vai acontecer reflexão total se a luz vier do ar
para a água, mas pode acontecer reflexão total se ela tentar ao contrário, do mais refringente, por exemplo, a água, para o menos refringente, que é o ar. Então, essa é a primeira condição. A luz deve vir do meio mais refringente e tentar passar para o meio menos refringente. E a segunda condição é que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite. Aí a gente tem, atendendo as duas condições, a gente tem a reflexão total. Perceba que não está acontecendo reflexão total para esse raio. Esse raio é o caso limite para ainda acontecer a refração. Qualquer ângulo superior ao ângulo L, aí a gente tem a reflexão total. Vou fazer um exemplo. Um raio de luz provém de um líquido de índice de refração igual a 2 e tenta passar para o ar que tem índice de refração igual a 1. O ângulo de incidência vale I. Ocorrerá refração ou reflexão total quando o ângulo de incidência for 20 e letra B, quando o ângulo de incidência for 40. Bom, a primeira condição para acontecer reflexão total foi atendida. A luz está vindo do meio mais refringente, índice de refração 2, um certo líquido de índice de refração 2, e está tentando passar para o ar que tem um índice de refração menor, que é 1. Agora, a segunda condição é que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite. Então, a gente deve descobrir qual é o ângulo limite para saber se vai acontecer refração ou vai acontecer reflexão total. Então, jogando naquela equaçãozinha, seno de L, N menor, dividido por N maior. O N menor é o do ar, que vale 1. Então, 1 aqui em cima, no lugar do N menos, do N menor. E o N maior é o do líquido, que é 2. Então, a gente coloca 2 aqui embaixo. Seno de L é igual a meio. O ângulo L, cujo seno dá meio, é 30 graus. Então, o ângulo limite para acontecer a refração, nesse caso, 30 graus. Qualquer incidência inferior ou igual a 30 graus, a gente tem refração. A luz sai do líquido e passa para o ar. Qualquer ângulo superior a 30, 31, 32, qualquer ângulo superior a 30, a gente tem reflexão total. Então, na letra A, quando o ângulo de incidência for 20 graus é menor do que 30. O ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite. Então, vai acontecer a refração. Então, a luz ela vai sair do líquido e vai passar para o ar na letra A, com um ângulo de 20, e a luz vai refratar. Agora, na letra B, quando o ângulo de incidência é 40 graus. Agora o ângulo de incidência 40 é maior que o ângulo limite, que é 30. Agora a gente tem a reflexão total. A luz bate na superfície de separação entre o líquido e o ar e volta para o líquido. O ângulo de incidência agora vai ser igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão. Então, se esse ângulo aqui agora, de acordo com a letra B, é 40 graus, o ângulo de reflexão também vai ser 40 graus. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mais um exemplo. O esquema abaixo mostra de modo simplificado a transmissão da luz através de uma fibra ótica. Para que as fibras óticas possam funcionar como meio de transmissão, é necessário que sejam bem definidos dois parâmetros: o ângulo limite entre a fibra e o exterior e o módulo da velocidade da luz em seu interior. Para que uma fibra ótica de índice de refração absoluto raiz de 2, imersa no ar, de índice de refração 1, possa transmitir luz exclusivamente por reflexão, o ângulo de incidência deve superar qual ângulo? Deve superar o ângulo limite, que é o que a gente vai descobrir. Então, uma aplicação importante da reflexão total são nas fibras óticas, que a luz, a informação, ela é transferida através da fibra ótica por longas distâncias, e a luz ela vai sofrendo inúmeras reflexões internas totais dentro da fibra ótica. Para isso, o índice de refração do núcleo da fibra deve ser maior ao índice de refração do exterior. Nesse exemplo, o exterior é o ar e o interior é o núcleo da fibra ótica. Normalmente a gente tem uma casca que envolve a fibra ótica, então normalmente a gente analisa o índice de refração do núcleo, tem que ser maior que o índice de refração da casca. Nesse caso, não falou nada de casca, é o exterior mesmo que é ar. Então, a primeira condição para reflexão total foi atendida, que o índice de refração do núcleo, que é raiz de 2, é superior ao índice de refração do meio exterior, que é o ar, que é 1.
Então a luz está vindo do meio mais refringente, que é o material da fibra, e está querendo passar para o meio menos refringente, que é o ar. Do mais para o menos pode acontecer reflexão total. A segunda condição a ser atendida é que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite. Então vamos descobrir o ângulo limite. Seno de L é N menor por N maior. O N menor é o do ar, que é 1. E o N maior é o da fibra, que é raiz de 2. Então, em cima 1, menor, do ar, e embaixo raiz de 2, que é o da fibra. 1 dividido por raiz de 2, a gente pode racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Seno de L é raiz de 2 dividido por 2. O ângulo L, cujo seno da raiz de 2 por 2 é 45 graus. Então esse é o ângulo limite para acontecer a refração. A gente não quer refração, a gente quer reflexão total. A informação para a luz ser transmitida através da fibra ótica. Então, o ângulo de incidência ele deve superar o ângulo limite, ele deve ser maior do que 45 graus. Qualquer ângulo, 46, 50, 60, a gente vai ter reflexão total, a gente vai ter a fibra ótica funcionando adequadamente. Bom, é isso, essa é a aula de reflexão total. Valeu!